Oi, gente! Nessa aula, a gente vai dar continuidade aos instrumentos da PNMA, que a gente começou a ver, né, até a aula passada. Então, hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre os outros instrumentos que também estão presentes na nossa Política Nacional de Meio Ambiente. Como vimos anteriormente, a PNMA traz uma série de instrumentos que são utilizados para poder aplicar, colocar em prática, né, a gestão ambiental em termos da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, relembrando para vocês, né, temos os instrumentos de licenciamento ambiental, dos padrões de emissões, de avaliação de impactos ambientais, esses que são aqueles instrumentos que incidem diretamente nas atividades potencialmente impactantes. A gente vai ter ainda os padrões de qualidade, zoneamento ambiental, instrumento de áreas protegidas e os instrumentos econômicos, que são aqueles que incidem indiretamente sobre as atividades potencialmente impactantes. E, por fim, os relatórios que subsidiam a aplicação e acompanhamento das demais atividades, dos demais instrumentos, que são os relatórios e as penalidades. Nessa primeira parte da aula, vou destacar para vocês o instrumento relacionado com as áreas protegidas, que estão apresentados lá no inciso 6º do artigo 9 da PNMA, que fala que é um instrumento da PNMA a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de relevante interesse ecológico pelo poder público federal, estadual e municipal. Então, iniciando a falar um pouco sobre as áreas protegidas desse instrumento da PNMA, a gente pode definir a área protegida como uma superfície de terra ou do mar consagrada à proteção e à manutenção da diversidade ecológica ou diversidade biológica, assim como dos recursos ambientais e culturais associados e manejados através de meios jurídicos e outros mecanismos que sejam eficazes. As áreas protegidas, portanto, têm uma legislação própria aqui a nível federal, que está disposta na Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, já tem aí 20 anos de existência dessa lei, que ela institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, estabelecendo quais são os critérios e as normas tanto para a criação quanto para a implantação e a gestão de cada unidade de conservação que está apresentada na Lei 9.985. Então, nessa própria lei já é dito como que se deve fazer para criar uma área protegida, como se deve fazer para implantar uma área protegida e também como se deve fazer o gerenciamento, a gestão para manter a área protegida de acordo com os termos da lei. E a gestão ambiental dessas áreas protegidas estabelecidas no Sistema Nacional de Unidade de Conservação é regulamentada e é gerenciada pelo ICMBio, aquele órgão executor, lembra lá que a gente viu do CISNAMA? O órgão executor do CISNAMA tanto é o IBAMA quanto o ICMBio, e o ICMBio é o órgão responsável pelo gerenciamento dessas áreas protegidas a nível federal. Esse conjunto de unidades de conservação, tanto federal, estadual e municipal, são administrados pelo ICMBio e, no total, são apresentadas na Lei Federal 9.985, 12 categorias de unidade de conservação. Dentre essas 12 categorias, elas são divididas em dois grupos. O primeiro grupo, associado com unidades de proteção integral, que são 5 categorias, e as outras 7 categorias são unidades de uso sustentável. E qual seria a diferença entre essas unidades de conservação? No caso da unidade de proteção integral, a gente tem que ela é relacionada à manutenção de ecossistemas livres de intervenções antrópicas, sendo admitido nessas áreas apenas o uso indireto de seus atributos naturais. E no caso da unidade de uso sustentável, a gente vai ter uma exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e demais atributos ambientais de forma socialmente justa e também economicamente viável. Então, as 5 categorias da proteção integral, elas não vão ter uma influência de alterações antrópicas, à exceção do uso indireto das suas áreas. E no caso dessas categorias de uso sustentável, o homem pode explorar economicamente aquela região, no entanto, deve-se prevalecer a manutenção da biodiversidade e os demais atributos naturais dessas áreas. Então, a gente vai ter das categorias de proteção integral a estação ecológica, a reserva biológica, o parque nacional, monumento natural e unidade de refúgio de vida silvestre, são de proteção integral. Enquanto as áreas de unidades de uso sustentável, anota aí no caderno de vocês, vão ser área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico,
a Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular de Patrimônio Natural. Eu vou apresentar para vocês um breve resumo sobre cada uma dessas áreas protegidas, o que significa cada uma delas. No entanto, eu recomendo que vocês façam uma leitura breve, leitura dinâmica, da Lei 9.985 para conseguir também acompanhar e entender melhor essa aula. E uma coisa importante que merece ser ressaltada aqui com vocês é a diferença entre preservação e conservação. A área de preservação ambiental proíbe qualquer tipo de exploração dos recursos naturais. Já as áreas de conservação ambiental permitem a exploração dos recursos naturais de forma racional e de modo a não destruir o meio ambiente. Então, por exemplo, a área de preservação permanente é uma APP que ela não pode ser explorada economicamente, através da ação antrópica. Já a área de conservação, dessas unidades de conservação que estão estabelecidas no SNUC, elas podem ser exploradas economicamente, mantendo o equilíbrio do ecossistema naquela localidade, naquela área protegida. Então vamos lá. Iniciando aqui com as unidades de proteção integral, a gente vai ter a primeira, que seria uma estação ecológica, ou então chamada também de ESEC. Ela é uma área destinada à preservação da natureza e à realização de pesquisas científicas, podendo ser visitada apenas com objetivo educacional. Um exemplo de ESEC, de estação ecológica, é a ESEC aqui do Seridó, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Ela é utilizada realmente como pesquisa aqui pela Universidade dos Estudos Liminológicos nos reservatórios artificiais lá da ESEC. E ela é uma unidade de proteção integral, então o UB não pode interferir, não pode explorar aquela região, à exceção então de pesquisas científicas que não vão denegrir ou que não vão alterar as características dessa unidade de conservação. Outra unidade é o Parque Nacional, ou também chamado de PARNA. Era destinada à preservação dos ecossistemas naturais e dos sítios de beleza cênica. No caso do PARNA, do Parque Nacional, vai ser uma categoria que promove, que permite uma maior interação do homem, do turista, do visitante com a natureza, porque ela permite a interação do homem por meio de atividades recreativas, de turismo, atividades educativas, de interpretação ambiental, e também pode se permitir a realização de pesquisas científicas nessa unidade de Parque Nacional. Como exemplo, a gente tem o Parque Nacional do Iguaçu, o Parque de Fernando de Noronha, o Parque dos Lençóis Maranhenses, são todas áreas de Parque Nacional que são destinadas a essa preservação dos ecossistemas e também são locais de beleza cênica, propícia, por exemplo, para essa interação do homem com a natureza, com o meio. A terceira unidade de proteção integral é a de monumento natural. Ela vai ser uma área destinada à preservação dos lugares singulares, raros e que tem grande beleza cênica. Permite diversas atividades de visitação relacionadas ao turismo. No caso, essa unidade de conservação, ela pode também ser constituída de áreas particulares. Apesar de que a maior parte das unidades de conservação serem áreas públicas, a gente pode encontrar alguma que seja localizada numa área particular. E essa unidade de proteção integral do monumento natural ser em área particular, ela só vai ser permitida desde que as atividades realizadas nessas áreas sejam compatíveis com a gestão, com o manejo da unidade de conservação, como, por exemplo, a Taça Ponta Grossa, no Paraná, a Pedra Furada, no Ceará, e a própria Praia de Pipa, aqui no estado do Rio Grande do Norte, são áreas de monumento natural, consideradas de monumento natural, onde tem essas características de serem unidade de preservação desses lugares singulares, grande beleza cênica e permite a interação do homem para visitação e para turismo ecológico. A quarta unidade de proteção integral é a Reserva Biológica, ou REBIO, que era destinada para a preservação da diversidade biológica naquela localidade. Pode ser realizada medidas de recuperação dos ecossistemas que estejam alterados para se tentar estabelecer novamente o equilíbrio natural daquele ecossistema e preservar a diversidade biológica, e também pode receber nessa região, nessa localidade, visitas com objetivo educacional, como, por exemplo, o Rebio do Tinguá, no Rio de Janeiro, o Rebio do Guaporé, localizado no Amazonas, e o Rebio do Comboios, localizado no Espírito Santo. E, por fim, a última unidade de proteção integral que a gente tem estabelecida no SNUC
é o do Refúgio da Vida Silvestre. Ela é uma área destinada à proteção de ambientes naturais, no qual seu objetivo é assegurar as condições para a existência e reprodução de espécies exóticas, de espécies da vida silvestre, ou comunidade da flora local e também da fauna. Nesse caso do Refúgio da Vida Silvestre, ela permite tanto a visitação como também a existência de áreas particulares, assim como na unidade de monumento natural. Um exemplo é o Refúgio da Vida Silvestre de Jacarezinho, no Paraná. Agora, com relação às unidades de uso sustentável, a gente tem a primeira como sendo a Área de Proteção Ambiental, ou a APA, que ela vai ser uma área dotada de atributos naturais, estéticos e culturais que são importantes para a qualidade de vida e o bem-estar da população humana. No caso da área de proteção ambiental, ela vai ter tanto uma parte que seria de áreas privadas, como parte de áreas públicas, tá? Geralmente tem uma área bastante extensa, se divide, né, nessas áreas privadas e áreas públicas. E aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, você tem a APA de Genipabu, ali próximo, né, às dunas de Genipabu, bem como a APA Bonfim Guaraíras, que pega ali a região da Lagoa do Bonfim, bem como a APA do Rio Piquiriúna, que fica também aqui no estado, e a APA dos Recifes de Corais, aqui também do Rio Grande do Norte. A outra unidade de uso sustentável é de reserva extrativista, ou RESEX. Ela vai ser uma área natural também, utilizada pelas próprias populações extrativistas tradicional e assegura o uso sustentável dos recursos naturais já existentes. No caso das áreas de reserva extrativista, é possível tanto fazer a visitação como também a pesquisa científica nesses locais. A outra unidade seria da Reserva Particular do Patrimônio Natural, a RPPN. Ela é uma área privada, tá? Diferente das demais, ela é uma área privada, que tem o objetivo de conservar a diversidade biológica, sendo permitida a pesquisa científica e visitação turística, recreativa e educacional nessas reservas particulares. Essa reserva particular de patrimônio natural é criada a partir da iniciativa do próprio dono da terra, do próprio proprietário, através do regulamento do decreto 5.746 de 2006. Então, a pessoa pode requerer ao órgão gestor local tornar a sua área, sua propriedade privada, numa reserva particular de patrimônio natural. A gente tem aqui no estado, né, 5 reservas particulares, que são a da Mata da Estrela, que fica localizada em Bahia Formosa, a RVPM Ser Nativo, fica localizada em Acari, Fazenda Santa Helena, em São Bento do Norte, Fazenda Salobro, em Jucurutu, e a Fazenda Esperança, em Carnaubais. Então, são áreas privadas, tá? Particulares, que são tornadas uma área de conservação da diversidade biológica através da iniciativa do próprio dono daquela região, do próprio dono daquela terra. Outra unidade de uso sustentável é a área de relevante interesse ecológico, a ARI, que tem o objetivo de preservar os ecossistemas naturais de importância regional ou local. No caso dessa unidade, ela vai ter geralmente pequena extensão, com nenhuma ou muito pouca ocupação humana, e ela pode estar localizada tanto numa área pública, na terra pública, quanto na terra privada. A Floresta Nacional, por sua vez, ela vai ser uma área de cobertura florestal, onde se predominam as espécies nativas, tá? Uma parte de floresta mesmo, e visa o uso sustentável e diversificado dos seus recursos naturais e também a pesquisa científica. No caso das flonas da Floresta Nacional, é admitida a permanência de populações tradicionais que já habitavam aquela localidade antes de se tornar uma reserva, uma unidade de uso sustentável, né, uma parte de Floresta Nacional. A gente tem aqui também trazendo um exemplo para o nosso estado, a Floresta Nacional de Nísia Floresta, Flona Nísia Floresta, onde também são desenvolvidas pesquisas científicas aqui pela própria universidade nessa região. E as duas últimas unidades de uso sustentável é a unidade de reserva de fauna. Nesse caso, vai ser uma área natural para populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas conseguirem se desenvolver e conseguirem ter uma área ali de abrigo, né, de proteção. Elas são adequadas para os estudos técnicos científicos sobre os manejos econômicos sustentáveis dos recursos faunísticos. Então, quando falamos em reserva de fauna, associamos aqui com a preservação para as comunidades, para as populações animais de espécies nativas. E a última seria a reserva de desenvolvimento sustentável, é uma área natural onde vivem as populações tradicionais
que se baseia no sistema tradicional, sistema sustentável de exploração de recurso natural. Ela permite a visitação pública e também a pesquisa científica, como a maioria das unidades de uso sustentável, das unidades de conservação. E como curiosidade, para que vocês possam explorar, né, todo o território nacional e descobrir onde estão e quais são as unidades de conservação existentes, já criadas anteriormente, vocês devem acessar lá no site do icmbio.gov.br e vocês conseguirão pesquisar e pulsar, né, e descobrir esse mundo à parte das unidades de conservação federal, as reservas particulares de patrimônio natural, RPPN, os centros especializados e as coordenações regionais de proteção dessa gestão de áreas protegidas. Eu destaquei aqui, né, dei um zoom em relação ao Rio Grande do Norte. A gente tem o Parque Nacional da Furna Feia, a Flona, né, de Açu, a Floresta Nacional de Açu, a ESEC do Seridó e a Flona de Nisa Floresta, como exemplos de unidade de conservação aqui do nosso estado. A gente está em processo de criação de outras áreas protegidas, né, que são as APAs novas Dunas do Rosado e APA de Carnaúba, os monumentos das Cavernas de Martins e do Morro do Careca, dos parques, né, do Mangue do Potengi e do Parque do Jiqui. No entanto, as unidades de conservação estadual, a gente tem a APA Bonfim Guaraíras, a APA Jenipabu, a APA Piquiriúna e a APA Recife de Corais, como eu tinha adiantado para vocês, o Parque Estadual da Mata da Pipa, o Parque Ecológico do Cabugi, do Pico do Cabugi, o Parque Estadual das Dunas do Rosado, né, o Parque das Dunas, que a gente conhece aqui em Natal, o Parque Estadual Florencio Luciano e, por fim, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Ponta do Tubarão, localizada no litoral norte do nosso estado.